Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 13 de outubro de 2025, 9 da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje eu decidi inverter a ordem dos vídeos da Ucrânia e de Israel, porque nós temos uma notícia muito importante sobre Israel, que é a libertação dos reféns. Já aconteceu, todos os 20 reféns vivos que ainda estavam na faixa de Gaza foram devolvidos, já estão com as famílias, alguns estão em hospital, em situação crítica de saúde, mas estão todos vivos, estão todos bem, já estão todos do lado israelense, né? Além disso, a gente tem a informação de que o encontro no Egito, que vai acontecer ainda hoje, parece que vai ser uma coisa realmente enorme. Estão vindo lideranças árabes e do mundo inteiro, também gente da Europa, e o Netanyahu vai estar no Egito nessa conferência também junto com o Trump, ou seja, vai ser uma grande conferência de paz, em que se imagina se pode ser anunciado um grande acordo de Abraão com geral. Se for isso, é uma coisa excelente. Encerramos a guerra, a gente pode estar entrando numa nova fase do mundo com a paz do Trump, né? Tomara que tenha funcionado isso daí, realmente uma coisa fantástica. Os democratas estão arrancando as calcinhas pela cabeça com o Trump, com o sucesso do Trump nessa negociação. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Capixaba Ancap, Spondilite Aquilosante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, senhores, esse é um grande dia, tá? Desde 2014 que não há, que a gente não está nessa situação de não haver nenhum israelense sequestrado na faixa de Gaza. Mesmo antes do ataque terrorista do dia 7 de outubro de 2023, já haviam alguns israelenses sequestrados antes em conflitos anteriores. Pela primeira vez não temos nenhum, né? Então a entrega dos reféns começou da forma correta, né, como estava esperado. Começaram aqui os carros da Cruz Vermelha trazendo os reféns, saindo da área dominada pelo Hamas e indo em direção à área dominada pelo exército israelense, ali na faixa de Gaza. Ou seja, os veículos da Cruz Vermelha fazem só esse trajeto entre o local dominado pelos terroristas do Hamas e o exército israelense. Depois o exército israelense leva os reféns para Israel, né? Tá aqui. Primeiro foi liberado um grupo com 7 pessoas, 7 reféns foram liberados bem pela manhã cedinho. Aqui, ó. Então o nome deles aqui, eu não vou ler o nome de todos eles, mas tá aqui. Foram entregues os 7, né? Aí depois, logo mais em seguida, teve mais veículos saindo lá da faixa de Gaza, e aí os outros 13 foram liberados agora há pouco, então completando os 20 reféns vivos que estavam na faixa de Gaza, liberados já estão todos em Israel nesse momento. É lógico, muitas imagens emocionantes, vários familiares se reencontrando com seus entes queridos, realmente uma coisa, uma aflição que durou muito tempo e que finalmente as pessoas estão podendo, né, reencontrar seus familiares, realmente uma coisa muito bacana. Aqui a imagem de um pai encontrando o filho depois de 2 anos longos, né? 2 anos, exatamente 2 anos dessa guerra absurda, aí, desse ataque absurdo do 7 de outubro. Realmente impressionante aí, o pai encontrando o filho que estava sequestrado há tanto tempo. Realmente emocionante, né? Emocionante. Que bom, é um bom fechamento isso. Eu fico imaginando a dor dessas famílias, né? Uma outra coisa que está chamando a atenção, lógico que Israel tem festa, né? Todo mundo comemorando a libertação dos reféns, uma festa muito grande. E, bom, eu tive lá no aeroporto de Ben Gurion quando ainda estava desse jeito aqui, ó, com as imagens dos reféns todas no saguão lá do aeroporto Ben Gurion. Agora eles tiraram tudo, acabou essa fase, felizmente essa triste período aí acabou. Vamos torcer para que a paz venha, né? A grande dúvida é a seguinte: Israel vai devolver a faixa de Gaza para os palestinos, né? Vai haver paz depois disso? Essa é que é a dúvida, porque eu tenho certeza que Israel não faz questão nenhuma de ficar com a faixa de Gaza. A questão toda é a segurança, né? Vamos torcer para que sim, tá? Existem algumas indicações fortes nesse sentido, principalmente pelo fato do mundo árabe todo estar se unindo por uma solução pacífica para o conflito, para acabar com essa história. E beleza, as áreas que estão com a Palestina ficam com a Palestina, as áreas que estão com Israel ficam com Israel, e pronto, fica todo mundo calmo, né? Desde que não haja violência, desde que não haja terrorismo, desde que não haja atos absurdos como o 7 de outubro e outros tantos atentados terroristas que infelizmente ainda são comuns.
ninguém tem problema com nada disso, né? Então, realmente, um momento emocionante. Eu gravei, quando eu estive lá em Israel, esses cartazes todos, né, lá no aeroporto, realmente tocante isso, né? Tomara que a gente consiga realmente superar essa fase, né? Teve também uma cerimônia religiosa no local do Festival Nova, hoje bem de manhã cedo. Um grupo grande de religiosos fez uma cerimônia ali, né? Tá aqui, começaram de madrugada, o dia amanhecendo, o pessoal fazendo essa cerimônia lá. E aqui o pessoal lembrando que pela primeira vez desde 2014 não há mais nenhum israelense refém na faixa de Gaza, né? Todos os reféns israelenses já estão de volta em Israel, isso aconteceu há 2 horas atrás, ou seja, acabou de acontecer, realmente uma notícia muito boa. Então, sem dúvida alguma, um dia de muita comemoração em Israel, comemoração muito merecida, né? Agora, nem tudo transcorreu exatamente como esperado. Vocês lembram que havia a informação de que o Hamas disse que estava com dificuldade de recuperar os corpos, né? Então, eram 20 reféns vivos que foram devolvidos, os 20 vivos já estão em Israel. Agora, haviam 28 corpos de reféns israelenses que também seriam devolvidos, né? Seria o acordo devolver também os corpos dos reféns israelenses que morreram. Só que ele sabia que não iam devolver todos, eles tinham falado que não tinham conseguido encontrar alguns, mas apenas 4 corpos serão devolvidos hoje, ou seja, apenas 4 corpos foram devolvidos até o horário pactuado, né? Ou seja, dos 28 corpos que ainda estão na faixa de Gaza, só 4 foram devolvidos, né? Isso é uma violação do acordo pelo Hamas. Vamos ver o que vai sair disso daí. Eu imagino que vai haver negociação. Evidentemente que é uma coisa de menos urgência. Os reféns vivos, sem dúvida alguma, é o ponto central. Mas é importante também para as famílias que perderam entes queridos poderem fazer, né, o fechamento, né, poderem fazer uma cerimônia, se despedir dos seus entes queridos. É muito importante o retorno dos corpos, né? Também por um outro aspecto, para ter a certeza que eles estão mortos mesmo, né? Porque eventualmente você pode ter hipótese de que o Hamas está mentindo e que existem ainda alguns desses 28 corpos, na verdade, não estão mortos, e sim são pessoas vivas que estão ainda mantidas como reféns em Israel. Vamos aguardar a resolução deste problema aqui. Vamos ver o que acontece com isso daqui, né? Qual que é o caso? Se é uma questão só de problema operacional, pode ser que realmente seja uma questão de problema operacional, ou se tem mais alguma coisa por trás disso daí, né? Tem outro lado disso daqui também, né? Isso aqui é o comboio de Israel levando os terroristas aprisionados, né? Os prisioneiros palestinos para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia. Então foram devolvidos um número significativo de terroristas, e pior, né? Como eu falo, ao contrário do Hamas, que sequestrou inocentes que não tinham feito nada, esse pessoal que está sendo devolvido aqui são pessoas que foram presas, estavam cometendo atos de terrorismo, foram presas, julgadas por um judiciário independente e presas porque estavam cometendo crime. E, no entanto, estão sendo soltas agora nesse acordo. Mais uma vez, não é o ideal, mas é o acordo que se chegou e, de novo, se daqui para frente a coisa caminhar para a paz, foi um ótimo acordo. Eu acho que Israel realmente conseguiu o que queria. Enfraqueceu o Irã, enfraqueceu o Hamas, enfraqueceu o Hezbollah, enfraqueceu muito. O Hamas está totalmente destruído, o Hezbollah totalmente destruído. A Síria passou para o lado certo da força, né? O Irã está isolado agora. Sobrou os Houthis. Os Houthis também estão bastante destruídos. Então, bom, enfim, não é o ideal, lógico, liberar esse tanto de prisioneiros, mas essa é a situação, né? Aqui está o momento em que chegam os terroristas lá em Ramallah. Ou seja, uma parte deles foi liberada na Cisjordânia, né? E parece que um grupo... aqui tem mais imagens aqui do pessoal tirando os prisioneiros e coisa e tal. Esse aqui é o primeiro grupo que foi libertado, mas o Israel está cumprindo a parte dele também de libertar os terroristas presos, né? Infelizmente. Agora, olha só, Israel deportou 154 palestinos prisioneiros para fora de Israel e de territórios palestinos. Então parece... Lembra, os palestinos, o Hamas queria que fossem libertados alguns chefes que participaram de ataques muito sérios, né? Alguns Israel falou que não vai libertar de jeito nenhum. E outros Israel também não queria libertar, mas eles chegaram no acordo que libertaria, mas não em Israel, não na Cisjordânia, não na faixa de Gaza, libertaria em algum outro país no exterior, né? Isso não é uma garantia tão grande, porque essas pessoas podem eventualmente chegar em Israel, chegar na Palestina, chegar ali na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, né? Mas de qualquer forma, essa foi uma solução aí de compromisso
de alguns desses terroristas libertados aí foram deportados para outros países e proibidos de entrar em Israel, né? Bom, uma última notícia relevante. Ontem a gente falou que haviam dito que o Fafo, né, o Mister Fafo, o Salem al-Jafari, teria sido morto por outras gangues palestinas dentro da cidade de Gaza ontem, né? E eu falei que achava que era mentira, coisa e tal, porque já falaram tantas vezes que esse cara morreu, que quando falaram ontem eu falei, não, é brincadeira, né? É mais uma invenção. Mas agora apareceram imagens dele morto, realmente o corpo dele apareceu aí e realmente ele morreu. E foi realmente por alguma outra gangue palestina ali, não foi por soldados israelenses, né? Eu não vou mostrar as imagens aqui, porque são imagens muito chocantes, aparece o corpo dele, e, enfim, o YouTube não gosta, eu não gosto também, ninguém quer ver isso, mas se você procurar na internet, você vai ver o corpo dele, aí, as imagens dele, né? Lembra que o Mister Fafo, ele era conhecido porque interpretou vários papéis, aí dizia que era um corpo revivido, um paciente, um médico, não sei o que lá, ele estava sempre, era do grupo de propaganda do Hamas, né? E sobreviveu até o Acordo de Paz. Ele chegou a estar vivo no Acordo de Paz, comemorando o Acordo de Paz e coisa e tal, mas as brigas entre milícias palestinas ali dentro da cidade de Hamas tá muito grande, tá? Inclusive não acabou não, tá? Continua muita briga dentro da faixa de Gaza, agora entre as diversas milícias ali da região. Uma vez que antes não tinha isso, por quê? Porque o Hamas estava tão forte que as milícias, as outras famílias não tinham como fazer nada ali em Gaza, né? Agora que Israel enfraqueceu muito o Hamas, agora a coisa parece que está mais razoável ali, né? E isso é um problema, porque isso gera muita violência ali na faixa de Gaza. O Hamas fez execução ao vivo de outros palestinos, ali, de outras famílias, né? Ou seja, uma briga muito grande, mas também as famílias também têm matado muitos terroristas do Hamas, né? Ou seja, no final das contas é uma briga grande, mas essa briga não é nossa, essa briga eles resolvem lá entre eles. Acho um absurdo, mas enfim. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não tem nenhuma novidade aqui. Agora, a outra grande novidade é a seguinte, beleza, acabou essa guerra, acabou. Aparentemente acabou. É lógico, eu vou continuar fazendo vídeo sempre que tiver alguma coisa relevante. Eu imagino que amanhã a gente ainda vai ter o vídeo sobre os encontros lá, ou talvez eu faça até um vídeo hoje extra sobre o encontro no Egito. Mas eu imagino que daqui para frente deve ter bem menos vídeos aqui no canal sobre Israel, mas vamos ver como é que a coisa caminha, né? Agora, olha só, além do fim da guerra, parece que está se especulando um grande acordo de Abraão entre mundo árabe e Israel. Tá? O que é o acordo de Abraão? É um acordo em que os países árabes reconhecem o Estado de Israel, estabelecem laços diplomáticos, colocam, né, embaixadas de um lado para outro, ou seja, você normaliza a relação com Israel. É um primeiro passo, ainda muito pequeno, para a aceitação completa, né? Porque até aqui ainda tinha muitos países árabes que simplesmente recusavam-se a aceitar o Estado de Israel e coisa e tal. Então, uma coisa muito chocante isso, tá? Pode ser que a gente esteja chegando realmente numa virada no Oriente Médio que ninguém imaginou que um dia o Oriente Médio ia ser pacificado. E está sendo pacificado, sabe por quem? Pelo Trump, meu amigo. Pelo Trump, tá aqui. Isso aqui o Trump foi no Knesset agora cedo, né? O Knesset é o parlamento, né? A Câmara dos Deputados israelense, então ele fez um discurso ali muito bacana, todos os partidos aplaudiram, todos os partidos, inclusive a oposição lá, que não gosta do Netanyahu e que brigava muito com o Trump, mas mesmo quem briga muito com o Trump, meu amigo, eu brigava muito com o Trump, vocês sabem, vocês me viram criticar o Trump pra caramba aqui, mas mesmo quem critica o Trump, tem que reconhecer, cara, o que o cara fez foi fenomenal, ele foi lá e conseguiu o acordo de paz, né, costurou a coisa toda. Hoje as armas estão silenciosas e as sirenes também pararam, né? A terra e a região que nós vivemos vai viver em paz por toda a eternidade. Por toda a eternidade eu não sei, mas eu imagino que teremos muitos anos de paz daqui para frente, teremos um novo período de paz grande ali no Oriente Médio, graças ao Trump. Uma coisa engraçada que aconteceu com o Trump lá no parlamento israelense é que dois deputados da extrema esquerda, o Ofer Kassif e o Ayman Odeh, tentaram, né, criticar o Trump e coisa e tal, para você ver como é que a extrema esquerda está desesperada, cara. Gente, até a esquerda lá em Israel está comemorando, né? Lógico, paz, retorno dos reféns, não tem como criticar, né? Por mais que você não goste do Trump, não tem como criticar o cara nessa situação, mas a extrema esquerda está desesperada, é o que eu falo para vocês. Eles não queriam acabar com essa guerra, né? Para a extrema esquerda mundial é muito ruim a paz, né? E aí teve aqui, no momento que o Trump estava falando, os caras começaram a tentar criar confusão no parlamento ali,
e daí, mas aí rapidamente o pessoal foi lá e tirou os malucos de lá e expulsou eles e coisa e tal. E aí o Trump respondeu, pô, isso foi muito eficiente, né? E todo mundo riu pra caramba aqui, olha só. Everybody loves Steve, they respect him, and they somehow can relate to him. I've known him for many years, and I've seen it over and over again. Please expel this Knesset member. Please expel this Knesset member. Please expel Knesset member Kassif out of the hall. Please expel him immediately. Sorry for that, Mr. President. That was very efficient. Ou seja, isso aqui ilustra muito bem o desespero da esquerda, da extrema esquerda, lá em Israel e no resto do mundo também, né? Bom, e esse desespero da esquerda pode ficar ainda maior, porque como eu falei para vocês, existe a possibilidade dos acordos de Abraão serem expandidos, né? O Trump está em Israel agora e está indo neste momento para o Egito, junto com vários outros líderes da Europa. O Keir Starmer vai estar lá, e parece que outros líderes da Europa também, mas mais importante, a Arábia Saudita, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita vai também ao Egito para esse encontro, vai o cara da Indonésia, a Indonésia, vocês sabem, é o maior país muçulmano do mundo, e tem mais um monte de líderes do mundo árabe que estão indo para o Egito, ou seja, esse encontro que vai ter daqui a pouco no Egito vai ser um grande encontro de paz. Estão dizendo que vários países, inclusive a Indonésia, pode entrar para o Acordo de Abraão, né, nessa reunião lá no Egito e coisa e tal. Ou seja, a gente pode estar vendo realmente uma mudança significativa nas relações ali no Oriente Médio com os países árabes todos, com exceção do Irã por enquanto, reconhecendo o Estado de Israel e normalizando relações diplomáticas com o Estado de Israel. Isso significa que vai acabar totalmente o terrorismo? Não vai. A gente sabe que terrorismo, infelizmente, ele tem uma vida própria porque ele se alimenta do extremismo de esquerda. Tem muita gente que apoia ainda o terrorismo no mundo, infelizmente. Não vai acabar totalmente, mas diminui muito a chance de você ter apoio institucional para os terroristas, né? Fica faltando o Irã. O Irã ainda é um problema, mas é um problema menor também, porque o Irã também apanhou um bocado nesse momento. Ou seja, a gente pode realmente ver um novo Oriente Médio a partir de hoje, tá? E também, olha só, o Netanyahu vai estar no Egito também, vai estar lá em Sharm el-Sheikh, que é lá no Egito, né, onde vai ser essa grande conferência de paz lá, vai estar o Trump, vai estar o Netanyahu, vai estar o representante dos palestinos, vai estar todo mundo lá. Vamos ver o que vai sair disso, tá? Conforme for, eu faço outro vídeo hoje ainda, ou então falo no vídeo de amanhã sobre o que aconteceu nesse encontro lá em Sharm el-Sheikh. Mas é isso daí, parabéns a Israel, parabéns às famílias dos reféns, que bom que esse pesadelo acabou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.